Voltamos com o Papo com Ela e hoje a gente recebe aqui nos estúdios a psicóloga Priscila Padilha e também o pesquisador e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso, Thiago Cury. Hoje o nosso debate é sobre o uso de tecnologias por crianças e adolescentes. Até que ponto isso é saudável e quais os prejuízos que o excesso também pode trazer para essas crianças e adolescentes. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para esse bate-papo. Priscila, queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre esses extremos, né? É inevitável que todas as pessoas tenham um envolvimento ou com celular, ou com TV, ou com notebook, com a internet de forma geral. Qual é o ponto de equilíbrio nessa questão quando a gente fala de crianças e adolescentes? A gente sempre, para falar de equilíbrio, vai ter que imaginar a vida da pessoa durante um dia inteiro. Né? O que ela faz durante o seu dia, incluindo aí o relacionamento com a família, com os amigos, incluindo o cuidado consigo mesmo, né? Escovar os dentes, tomar banho, porque a gente percebe em consultório, né, e dentro das pesquisas, que o adolescente, a criança que está muito envolvida ali com a tecnologia, com os jogos, ela fica um tempo tão grandioso ali que às vezes ela esquece até de ir ao banheiro, esquece do horário de comer, não toma nem água. Então a gente percebe aí que até o cuidado com a sua fisiologia, com aquilo que é cuidado com o seu próprio corpo, ela não está fazendo. Então isso precisa ser dosado, com certeza. Qual que é o papel dos pais em observar esse tipo de comportamento? Os pais são fundamentais, são eles que determinam os limites para os filhos. E sem a presença dos pais, sem que eles imponham os limites, sem que eles estabeleçam os horários específicos que aquela criança, que aquele adolescente pode usar a tecnologia, eles ficam soltos. E com certeza, como é agradável, como é gostoso, como eles gostam daquilo, eles vão ficar até alguém vir e falar para parar. Então os pais precisam colocar dentro da rotina do dia a dia, da semana, qual vai ser o horário que aquela criança, que aquele adolescente vai poder utilizar a tecnologia. Tiago, numa outra esfera, num outro contexto, você já faz um estudo com o uso dessa tecnologia, trazendo benefícios para uma comunidade, trazendo benefícios para crianças e adolescentes. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa e o que você já pôde levantar de dados com relação a isso. A minha pesquisa ela é desenvolvida desde 2016 na comunidade quilombola de Mata Cavalo, mais precisamente na escola que lá existe, não é? Professora Tereza Conceição de Arruda, escola estadual. E a gente está agora na reta final, finalizando em dezembro, apresentando a tese. E durante todo esse percurso de 4 anos, a gente buscou levar até a escola uma proposta que pudesse integrar o uso dos dispositivos móveis, não é? Mais especificamente do celular, na rotina diária dos estudantes, tanto durante o período escolar, como também na rotina dos estudantes fora dele, né? No sentido de criar várias narrativas sobre as questões positivas e negativas do quilombo e de que forma eles poderiam levar essa realidade para fora, né, da comunidade, no sentido de mostrar para as pessoas o que acontece dentro do quilombo. A gente entende que a tecnologia é um processo irreversível, não é? A gente não vai voltar a viver um mundo em que não exista o celular. Então é claro que quanto mais a gente puder contextualizar esse equipamento especificamente à realidade da escola, no sentido de que a escola tem um papel importante para instruir as crianças sobre a melhor forma de utilizar, então é esse a tentativa que a gente fez durante esses 4 anos lá em Mata Cavalo, né? Os resultados foram muito surpreendentes, embora se trate de uma comunidade que desfrute de uma internet muito precária, não é? E de equipamentos também que não alcançam a tecnologia que muitos de nós aqui da cidade temos, mas é impressionante como as crianças, os adolescentes já têm um domínio muito bom do equipamento, né? No manuseio do equipamento, comprovando inclusive que basta então a escola, juntamente com os pais, né, que tem um papel também muito importante, a incentivar os seus filhos, os seus alunos
a fazer o melhor uso possível do celular, mesmo porque o mundo do celular é muito amplo, o mundo da internet mais ainda. Então, da mesma forma que você encontra ali conteúdos muito positivos para as crianças, né, informativos e de conhecimento também, há conteúdos que são muito nocivos, né, muito prejudiciais às crianças, e é por isso que, no nosso entendimento, e essa pesquisa mostrou isso, a escola tem papel central na mediação dessa relação entre a criança e o equipamento tecnológico. Priscila, o Thiago toca num assunto que é bastante interessante, o papel da educação nesse processo, né? Porque hoje a criança passa muitas vezes a maior parte do seu dia dentro da escola, né? Como que você avalia essa ressignificação do uso de celulares, que é o que o Thiago traz para a gente, nesse ambiente escolar como uma ferramenta de conhecimento, não só de entretenimento, né? É algo super importante, né? Porque como, né, ele falou, é irreversível, não tem como voltar à época que a gente não utilizava esse recurso. E quando a escola traz isso como uma ferramenta útil para o ensino, ela mostra um lado positivo do equipamento, né? Mostra como utilizar para o bem, como utilizar a seu favor. E isso é super importante, né? E a escola também com esse papel educativo de propor para as crianças, para os adolescentes, os limites também, né? De como utilizar isso a seu favor, mas também de um modo equilibrado e satisfatório. Isso é realmente muito importante. Tiago, quando você levou essa proposta para dentro do Mata Cavalo, né, qual foi a reação dessas crianças? Já havia o conhecimento do uso dessa tecnologia da maneira que foi proposta, ou esse era um campo que não se visualizava naquele momento? A educomunicação já é um campo abordado no Brasil desde a década de 90, não é? E a gente teve em determinadas regiões do Brasil, em alguns momentos como política pública de Estado, a tentativa de inserir as tecnologias na rotina da educação, né? A gente teve, né, a tentativa de rádios produzidas e veiculadas por estudantes dentro da escola, a construção de blogs, mas isso tudo muito também desarticulado, né? Nunca foi de fato uma política nacional de educação, né? Sempre ficou restrita a determinados nichos e evidentemente que quando a gente se desloca para uma região mais rica, isso tende a ser mais presente, e quando a gente vai para uma região mais pobre, isso acaba aparecendo muito pouco, né? A escola já tinha vivenciado alguma coisa desse tipo, mas não de maneira contínua, né? Não como uma política, apenas em alguns momentos muito específicos. O que a gente tentou trazer, e essa é a novidade, né? Quer dizer, a ideia de educomunicação é a mesma, não é? Sim. De você tentar integrar comunicação e educação dentro da ambiência escolar, mas o que nós propusemos era esse trabalho por meio do telefone celular, né? Quer dizer, o dispositivo móvel como recurso didático-pedagógico dentro da sala de aula para mediar a relação entre professor e estudante. Então, do ponto de vista do equipamento, do dispositivo, essa foi a novidade, né? Mas a gente, claro, vem aí na esteira da educomunicação, como eu já disse, que foi, né, preconizada lá na década de 90. E o que eles tiveram a possibilidade de retratar com o uso do telefone? O que você teve de experiência nesse sentido? Tá. Então, como a nossa pesquisa de doutorado está situada dentro do grupo pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Artes, da UFMT, então a finalidade era que eles produzissem conteúdos de 4 mídias diferentes, né, em texto, foto, áudio e vídeo, sobre a realidade ambiental, climática do Quilombo, né? Então, quer dizer, de que forma a comunidade está sendo atingida pelas mudanças climáticas, que tendem a ser muito mais agressivas nessas populações em situação de vulnerabilidade, como é o caso de Mata Cavalo, né, de um quilombo.
mas o que também o Quilombo tem de bom a mostrar para as pessoas que nunca foram, né, a uma comunidade quilombola, que nunca tiveram a oportunidade de ir. Então, evidentemente que os estudantes se apropriaram mais das fotos, né, porque já estão habituados, já estão inseridos nesse contexto, né, de tirar selfies, enfim, de fazer foto em grupo. Mas evidentemente que no nosso trabalho a natureza das publicações, né, dos conteúdos, acabou sendo diferente dessa que é puro entretenimento. Então, claro, como nós estamos inseridos dentro da educação, buscou-se aí um conteúdo educativo. E aí, claro, nós tivemos a produção de textos até em forma de poemas, de poesias, tivemos a gravação de alguns áudios com relatos de moradores mais antigos da comunidade, né, para tentar analisar como que era o quilombo antes e quais as dificuldades enfrentadas agora do ponto de vista ambiental. A gente teve a produção de vídeos também, não é, sobre a cultura local, danças, enfim, costumes de um modo geral, mas assim, a produção que foi priorizada por eles foram as fotos, né? E aí conseguindo mostrar dificuldades que eles encontram, né, na vida diária do quilombo. Então, em época de chuva é muito ruim, né, porque gera muito atoleiro, as pessoas acabam tendo uma dificuldade de deslocamento, de acesso à saúde, né, porque só encontra isso na cidade. Quando o tempo está muito seco, como agora, o problema com as queimadas é muito notório, não é? E isso tende a se aprofundar, já que a gente está nesse contexto de mudanças climáticas, mas assim, muitas imagens também do pôr do sol, da vegetação do local, dos rios, das peculiaridades, animais, né? Exatamente. Priscila, quando a gente traz as tecnologias para a nossa realidade, o que muda no relacionar-se, né, nessa troca de relações pessoais? Porque o Tiago fala para a gente de uma maneira dessas crianças se relacionarem com quem está dentro e com quem está fora da sua realidade também, né, através desses vídeos, dessas fotos. O que muda nesse contexto social quando eu tenho uma mídia, quando eu tenho a tecnologia, quando eu tenho esse dispositivo na mão de crianças, de adolescentes e dos pais também, né? A comunicação, né, dentro de casa, ela diminuiu bastante depois que a tecnologia entrou, né? O que antes era tão comum, as famílias reunirem, sentar todo mundo junto no sofá para assistir um mesmo programa, e ainda tinham que até discutir qual programa que ia assistir, né, e entrar num acordo ali a família, ou ficar junto do lado de fora de casa ali, tomando um tereré, um chimarrão, quem tem essas culturas, acabou se perdendo muito. E hoje a gente vê, quando qualquer um de nós, né, vai num restaurante e vê lá o pai de um lado, a mãe do outro, o filho do outro, cada um com o seu aparelho, conversando com qualquer outra pessoa que está fora daquele lugar, daquele ambiente físico. Mas de outra forma também, a tecnologia ela ajudou a pessoa a se comunicar com pessoas que estão distantes, né, familiares que a gente não conseguia ver. Hoje você consegue falar com eles pessoalmente ali, uma criança poder falar com a vovó que mora em outra cidade. Isso é muito positivo, porque a relação se estreita pelo uso da tecnologia, né? Agora, o que precisa ser resgatado mesmo é essa comunicação olho no olho, dentro de casa, né? O marido e a esposa ter esse tempo para se falar, os pais de sentar no chão para brincar com seus filhos, e não simplesmente permitir que a tecnologia ocupe tanto a nossa vida, tanto o nosso tempo, que a gente não tenha mais tempo para estar presente, no presente, com aquelas pessoas que estão ali conosco, né? E aí, mais uma vez, os pais precisam estar ligados, antenados com quem que essas crianças estão conversando. Sempre monitorar isso, porque é aí que pessoas de má índole, com más intenções, invadem também esses equipamentos e começam a se relacionar com essas crianças, com esses adolescentes que não têm esse filtro para saber o que é legal, o que não é. E aí, mais uma vez, a importância dos pais estarem mesmo ligados e vendo, sabendo com quem que eles estão conversando. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho conversando sobre o uso de tecnologias com crianças e adolescentes.